Bem-vindos! Iniciamos hoje uma exploração mais a fundo da poesia de Paulo Roberto do Carmo. Vamos focar-nos na obra Arte de Revidar, da coleção Petit Pois. Temos connosco os excertos e também uma nota de apresentação interessante de Charles Kafer. Ele sugere algo que dá que pensar, que a poesia de alta qualidade, como a de Carmo, não precisa de intermediários. Fala, pronto, diretamente ao leitor. E a nossa intenção hoje é precisamente essa, aceitar o repto e mergulhar na densidade, na riqueza expressiva e temática destes versos. Faremos leituras sentidas e uma análise que, esperamos, esteja à altura da obra e, claro, do nosso público erudito. Vamos então a isto? Olá, é sem dúvida uma premissa fundamental essa, a da comunicação direta da grande poesia. Kiefer toca aí num ponto essencial, de facto. E é curioso, não é? Como ele até faz referência à própria materialidade da edição, a caixa, o livro, envelope, quase como um prelúdio formal, digamos, à estrutura dos poemas que vamos encontrar. A escrita de Carmo promete, de facto, uma viagem intensa. Por vezes dura, sim, mas recompensadora, sem dúvida pela sua força e originalidade. Ótimo! Comecemos então por essa afirmação primordial do ser, logo nas primeiras páginas 5 a 7. Há aqui uma força que quase exige ser dita em voz alta. Vou ler. De ser homem sei, tudo de mim principia, o espírito a arder das tábuas do coração. E logo a seguir, esta ideia de nomear as coisas de outra forma, recusando o reflexo. A dançar porque canto, ao som dos relâmpagos darei o outro nome das coisas. Não o de espelho, o avesso, mas o nome que as coisas têm quando olhadas, ouvidas, sentidas e comidas. É uma demarcação muito, muito forte, não acha? Especialmente quando ele diz dos homens não. E esta capacidade quase mediúnica. Tudo fala por minha boca, os utensílios da casa, o cordeiro e o leão, as raízes interditas. Sem dúvida, essa declaração inicial de ser homem sei funciona como um pilar ontológico. Não é uma constatação banal, é uma consciência quase física, visceral, de onde tudo parte. E a rejeição do espelho. Isso é particularmente significativo. Não estamos perante a mimese clássica, a cópia. Não. É mais uma ambição quase de recriar o mundo, de o renomear a partir de uma percepção total, sinestésica. Veja bem, ele diz olhadas, ouvidas, sentidas e comidas. Todos os sentidos. É uma apropriação radical do real pela palavra. E essa apropriação parece implicar uma certa solidão inicial. Um corte com o homem genérico. Esse dos homens não soa quase a manifesto. Exatamente. É a fundação de um território próprio, um reino interior, digamos, que se afasta do consenso, das vozes comuns. Um reino que se alimenta de elementos primordiais, às vezes até oníricos, águas de mel ao luar, ervas e trevas. E é a partir dessa autonomia, dessa força interior, que o eu lírico mostra uma resiliência incrível perante as dificuldades, o exílio, a fome, a ruína. Mesmo quando diz hei de quebrar as bilhas do corpo, logo a seguir vem ainda sustentarei o sonho. É uma tenacidade, olha, impressionante. Uma tenacidade que parece incluir uma espécie de alquimia interna, não é? Quando ele diz, de seus venenos filtro o êxtase. É transformar a dor em combustível. Exatamente. É uma recusa total da vitimização. A postura é desafiadora, é altiva. Não me curves senão à alegria de outra estrela. E culmina nessa ideia fascinante de se tornar um canal para as vozes do mundo. As vozes silenciadas, o não humano. Tudo fala por minha boca. A singularidade inicial não é fechar-se. Pelo contrário, é a condição para se abrir de forma mais profunda e autêntica ao real. E essa voz tão focada no eu no início parece depois alargar-se. Convoca um tu, um nós. Nas páginas 8 a 11, a jornada torna-se coletiva. Vou ler uns momentos dessa convocatória. De tudo que é de todos, o povo, por assovios e sinais, cercará os chacais. E a interpelação direta muito forte, eu e tu que me ouves, de claves de orvalho na primeira tremura da manhã. E a promessa da travessia partilhada. Eu e tu que me ouves, por nossas mãos e pés, atravessaremos o deserto.
com um sustento quase impensável, apenas um cantil de lágrimas, gema, leite e mel e atravessaremos o deserto. A transição é notável, sim. O foco passa do eu para o nós, para essa comunidade que se forma na adversidade. Eu e tu que me ouves. E a metáfora da travessia do deserto é fortíssima. É um arquétipo de aprovação, claro, mas aqui é ressignificada como um percurso partilhado de resistência. E o conteúdo desse cantil é extraordinário. Não é só o sustento básico, leite e mel, mas a própria dor transformada, lágrimas e a essência da vida, gema. É a escassez que se converte em força pela partilha. Pois, e essa partilha da dor parece ser um motor para a ação, o gatilho para o levante, como ele diz. É quando sabemos que é dia de levante. Nos damos direitos e repartimos deveres. Há aqui uma consciência política muito clara, que se junta à ética, à paixão. A paixão pela espada e a ética pela boca das palavras. Sim, a consciência da vulnerabilidade partilhada, mesma dor, na mesma fome comum, não leva à resignação, leva à revolta organizada, ao dia de levante. É um momento de redefinir as regras, de exigir direitos e, muito importante, de assumir deveres. A ética ganha voz nas palavras, mas a paixão, essa força transformadora, usa a espada. E essa espada tem uma dualidade interessante no poema. Pode ser a que mata, sim, mas também a que fere para despertar, a que corta as amarras, talvez. É fascinante, de facto, como ele consegue juntar essa dimensão quase épica, sente-se ali um eco das grandes narrativas, não é? Com uma delicadeza de imagens como as claves de orvalho. Exatamente. Isso é particularmente notável. Essa capacidade de entrelaçar a linguagem da epopeia, as Ilíadas, as Enéadas, as Bíblias implícitas nessa jornada, com a ternura, claves de orvalho, aromas de orvalhos futuros e, ao mesmo tempo, com uma determinação política muito concreta. Repartimos deveres. O sonho, que antes era individual, agora é lavado com sangue e memórias coletivas. Projeta-se num futuro partilhado. A escala muda, mas a intensidade da voz, essa, permanece intacta. E essa intensidade mantém-se, sem dúvida, na forma como a memória é tratada a seguir, nas páginas 11 a 14. A memória aqui não é um refúgio passivo, é uma força ativa, ligada ao trabalho, à dignidade ferida, e é essa noção central que dá título ao livro. Ouçamos esta força da repetição da anáfora. Cada lume de memória do tempo em que vivi é um fogo não extinto. Cada pedaço de chão em que piso é um campo de honra. Cada casa que levanto é uma casa de honra. Cada máquina que fabrico é uma máquina de honra. Mesmo perante a ameaça da futilidade, do sonho inútil, meus afogados ossos nas graxeiras de um sonho inútil. Até à transformação, à colheita que nasce da dor. Com o laço dos símbolos colheremos os frutos vicejados de o espírito, de sua espremedura encheremos o cálice da boa ira. E a aprendizagem fundamental. Aprendo a arte de revidar. A memória é, de facto, concebida como resistência ativa, um fogo não extinto. A estrutura anafórica, essa repetição do cada, dá uma solenidade quase litúrgica ao sofrimento e ao trabalho. E leva ao trabalho braçal, a experiência vivida no chão, na casa, na máquina, e leva tudo isso à categoria de honra, mesmo quando assombrada pelo espectro do sonho inútil. É uma dignificação muito poderosa da experiência humana, mais concreta e por vezes mais esmagadora. E como interpreta essa passagem da espremedura do espírito para o cálice da boa ira? Parece-me um ponto de viragem mesmo crucial aqui. É absolutamente central. Assiste-se a uma alquimia poética extraordinária, de facto. A matéria bruta da dor, do trabalho, caliça, a graxa, da privação, fome engolida, não é negada, não é esquecida, mas é processada, é espremida no centro do ser. E dessa espremedura não resulta só lamento. Resulta uma força reativa, qualificada como boa ira. Não é uma cólera cega. Atenção, é uma indignação justa, uma energia que vai ser canalizada para a ação futura, para a colheita dos frutos vicejados. É neste contexto que a expressão aprendo a arte de revidar ganha toda a sua ressonância. Portanto, revidar aqui transcende a simples retaliação. Não é só responder na mesma moeda. Decididamente, é uma arte. Isso sugere perícia, sugere criatividade, uma resposta elaborada, consciente à opressão, à desumanização. Não é apenas reagir, é recriar-se e afirmar a sua humanidade perante aquilo que a tenta negar. É transformar o sofrimento em potência, em afirmação de vida.
Aqui reside, creio eu, um dos núcleos mais potentes e originais desta poesia. Essa potência afirma-se de tal maneira que ousa até confrontar os deuses. Há uma relação tensa, complexa, que se explora entre as páginas 14 e 19. O próprio sonho ganha uma dimensão hierárquica. Vou destacar alguns versos. Sonhar pouco é coisa de homens, sonhar muito é digno dos deuses. Esta relação quase artesanal com o mundo. Eu dou uma matéria dentro das coisas para que me sirvam a mim e eu a elas. A viagem através do tempo, cavalgando as águas do tempo. E o confronto explícito com o divino. Pelos deuses famintos e contra eles fabrico adaga e sabre de meus próprios ossos. A resistência à submissão total. Ainda que eles me espremam devagar nos lagares, eu não saciarei. Esta secção aprofunda, de facto, a dimensão prometeica do eu lírico. A hierarquia do sonho estabelece uma fasquia altíssima. Sonhar em grande é quase tocar o divino. E a relação com a matéria é fascinante. Não é de domínio unilateral, repare. É uma relação dialética. Eu dou uma matéria, é dada para que me sirvam a mim e eu a elas. Sugere um pacto, uma interdependência, uma libertação mútua, talvez. E a relação com os deuses? É ambígua, quase contraditória. Ele invoca-os e combate-os ao mesmo tempo. Exatamente. É uma relação agonística, de luta. Há uma invocação inicial pelos deuses sedentos, mas logo seguida de um ato de rebelião. Contra eles fabrico adaga e sabre. E veja a matéria-prima dessa arma. De meus próprios ossos. A força de resistência vem de dentro, da própria finitude humana. A imagem da espremadura nos lagares divinos é de uma violência imensa, sim, mas a resposta é a recusa da saciedade imposta. A recusa em ser consumido ou definido pela tortura. E surge também uma crítica política muito acutilante, quando ele diz: o pior Deus é o que se deixa governar pelo homem que governa o povo. É a divindade subjugada pelo poder terreno. Sim, é uma crítica feroz à instrumentalização do sagrado pelo poder político opressor. Revela uma consciência muito aguda de como as instituições de poder podem usar até o divino para os seus fins. E no fim desta secção, mesmo perante a ameaça da aniquilação total, diante da morte, o eu lírico afirma uma invencibilidade interior. O Deus faminto não conhecerá o barulho de minha plenitude. Essa plenitude, essa integridade do ser permanece inacessível, seja a voracidade divina ou terrena. Se olharmos para o conjunto, emerge uma teologia muito particular, onde o humano desafia, questiona e por vezes parece mesmo superar a própria divindade através da sua força interior, uma força indomável. Essa força interior manifesta-se depois na capacidade de transformar a dor, de se libertar de amarras e de procurar um renascimento talvez partilhado. É o que encontramos nas páginas 20 e 26. Escutemos esta injunção quase paradoxal. Regozija-te se ainda pode ruminar a dor, fazer dela músculo e sangue, urro e alma. Reafirma-se a aprendizagem central. Aprendo a arte dos revides, a arte de não calar no mármore da memória o tão porfiado desejo. E a relação complexa com o sonho. Sou homem, e o sonho me pesa. Sou homem, e o sonho me liberta as pernas. O imperativo regozija-te perante a dor é de facto desconcertante e poderoso. Não é um apelo ao sofrimento em si, mas um reconhecimento do seu potencial transformador. Ruminar a dor não é ficar preso nela, é metabolizá-la, é convertê-la em força vital, músculo e sangue, urro e alma. A arte de revidar reafirma-se aqui como a defesa intransigente do desejo, contra o silenciamento, contra a fossilização no mármore da memória. O desejo é essa força que não se deixa quebrar, que não se deixa extinguir. E o sonho surge aqui numa tensão muito interessante. Pesa e liberta ao mesmo tempo. É uma dialética magnífica, sim. O sonho é um fardo, uma responsabilidade, me pesa, mas é também a força motriz que impulsiona, que liberta as pernas, que permite até transcender os limites, até alarme. Essa ideia de transcendência liga-se ao conceito de desancoragens, que surge logo a seguir. Sim, exato. Aprendi as desancoragens, não temer o jugo das fronteiras, violar horizontes. É uma aprendizagem de liberdade radical. Uma liberdade que implica romper com amarras, físicas, mentais, sociais. É a coragem de abandonar os portos seguros, de questionar identidades impostas. Aprendi que ninguém me algema ao que não sou, de ousar ir para além do conhecido, violar horizontes. É uma afirmação radical da autonomia, de autenticidade.
E é no culminar desse processo de autolibertação que emerge a figura feminina. Veja-la a levantar-se a mulher e companheira. É significativo que ela surja neste ponto. E a forma como é descrita a sua criação, osso de sua costela, barro de seu desejo. Extremamente significativo, diria eu. A emergência da mulher e companheira não parece um encontro ao acaso, mas sim um resultado de um processo interior do próprio eu lírico. A linguagem relembra a criação bíblica, claro, mas é subvertida. Ela não é feita apenas a partir dele, osso de sua costela, mas também do barro de seu desejo. Isso sugere uma criação mútua, uma paridade fundamental. A solidão inicial da travessia dá lugar a uma comunhão profunda, a uma partilha do mesmo fogo. Ambos se banharão muitas vezes nas lavaredas do mesmo sonho. Chegamos assim às últimas páginas destes excertos 26 a 30, onde a questão da palavra, do silêncio e da resistência final é central. Há um alerta logo no início. O homem vai enferrujando a palavra até calar-se a esperança. E uma crítica muito severa ao silêncio perante a injustiça. Os que para a fome é a fome de que está escrita, e se calam, louvam a gula dos grandes ladrões. A imagem da palavra que enferruja é de uma tristeza imensa, mas terrivelmente certeira. Capta essa perda de vitalidade, de gume da linguagem, que se torna inerte, incapaz de nomear a esperança ou a revolta. E a crítica aos que se calam perante a fome, aceitando-a como destino, é demolidora. O silêncio aqui não é neutralidade, de todo, é cumplicidade ativa com a gula dos grandes ladrões. Em contraste absoluto com esse silêncio, o eu lírico afirma a sua clareza, a sua direção. Sei para onde cava a enxada, sei para onde canta a palavra, sei para onde sangra a espada. E depois, essa sequência de resistência total à mutilação, que é de uma força impressionante. Se me quiserem cortar a língua, então escreverei. Se me quiserem amputar os braços, então andarei. Se me quiserem cortar as pernas, então sonharei. É uma escalada de resistência sublime, não é? Face a cada tentativa de silenciamento físico, a expressão encontra uma nova via, um novo corpo. Da fala para a escrita, da escrita para o movimento, do movimento para o sonho. E mesmo o sonho, que parece o último reduto, não é o fim. A voz será transmitida. Se calar, outro falará por mim. É a negação absoluta da possibilidade do silenciamento final. Culminando nessa afirmação coletiva e irredutível. Não calo, não calaremos. E a frase final destes 600, que é quase um lema de esperança radical. O quase impossível do homem realizar é só quase. Exato. É a recusa final do determinismo, da resignação. O impossível é relativizado, torna-se uma fronteira móvel que pode ser desafiada pela vontade, pelo sonho, pela palavra partilhada. Não calaremos. É uma afirmação poderosa da potencialidade humana contra todas as adversidades. Um fecho que ecoa toda a resiliência e a força criativa que percorrem a obra. Bem, percorremos estes excertos de arte de revidar. E a sensação é, de facto, de termos estado em contacto com uma voz poética de uma densidade e de uma coerência notáveis. Olhando para o conjunto, o que é que ressalta mais? Concordo inteiramente. Para além da força intrínseca de cada poema, de cada imagem, o que impressiona é a profunda coerência da visão do mundo e da linguagem que a expressa. Há uma rede de símbolos e temas recorrentes que tecem uma tapeçaria muito coesa e complexa. O sangue, o fogo, a terra, o deserto como lugar de provação e travessia, o sonho como fardo e como motor, a fome como realidade concreta e metáfora da privação, a relação tensa com os deuses, o corpo como palco de dor e resistência. E, claro, a palavra. A palavra que nomeia, que resiste, que enferruja e que canta. E a atravessar tudo isto, essa arte de revidar, essa capacidade de transformar a experiência negativa em afirmação criativa. É muito consistente. A mestria na forma como junta o lírico mais íntimo com o tom épico da luta coletiva, o concreto do trabalho com a abstração metafísica, é inegável. Sem dúvida. É uma obra de grande fôlego e de altíssima qualidade literária. Confirma Paulo Roberto do Carmo, nascido em 1941, convém lembrar como uma voz singular e muito poderosa na literatura de língua portuguesa. A sua capacidade de forjar uma linguagem própria, que é ao mesmo tempo áspera e terna, combativa e reflexiva, é notável. Esta análise, esta imersão na obra, deixa-nos inevitavelmente
a refletir. E talvez a questão que fica a pairar seja esta. Em que medida esta arte de revidar, esta alquimia da dor em verbo e ação, tal como o Carmo explora de forma tão intensa, pode ainda hoje interpelar-nos? Num tempo também ele marcado por tantas formas de pressão, de silenciamento, de tentativa de normalizar a injustiça. Como é que a poesia, com a sua capacidade única de dar o outro nome das coisas, pode continuar a ser essa ferramenta, essa adaga feita dos próprios ossos, para resistir e para afirmar a nossa humanidade? Fica essa interrogação em aberto, ao concluirmos esta nossa análise aprofundada dos excertos de Arte de Revidar, de Paulo Roberto do Carmo.